Olá, cidadão, olá, servidor público, olá, servidor do Poder Judiciário. Você sabe o que é um oficial de justiça? O que faz um oficial de justiça? Qual o valor de um oficial de justiça? Pois é, para que vocês entendam o que é um oficial de justiça, nós vamos conversar com o Cássio Ramalho do Prado. O Cássio é presidente da OGESP, Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo. E mais, ele é vice-presidente da AFOGEBRA, a federação que une os oficiais de justiça do Brasil todo. E ele conhece muito bem a função. E você vai entender então o que é, para que serve um oficial de justiça. Quem vai dizer isso para você é o presidente da AOGESP, Cássio Ramalho do Prado. Vamos lá? Hoje o programa Cidadania e Serviço Público vai conversar com Cássio de Ramalho do Prado. O Cássio, na verdade, tem vários trabalhos aqui entre os servidores públicos do Judiciário, não só do Estado de São Paulo, mas do Brasil, né, Cássio? O Cássio é presidente da AOGESP, Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo, vice-presidente da AFOGEBRA, que reúne oficiais de justiça do Brasil inteiro, e também, aqui pela federação, ele também é conselheiro do Conselho Fiscal da SPPrev, que é a Previdência do Servidor Público aqui do Estado de São Paulo. Cássio, tudo bem? Oi, senhor José Gozzi, é um prazer estar aqui, graças a Deus, tudo bem. Eu vou começar perguntando o seguinte: a OGESP, fale sobre a OGESP. Bom, vamos lá. A ALGESP é uma entidade, né, representativa dos oficiais de justiça, que foi fundada há 75 anos, dia 5 de dezembro do ano passado, comemoramos 75 anos. Nós temos hoje um bom número de associados, em torno de 4.800 associados entre ativos e inativos, tá? Dentro da categoria, nós representamos 80% dos oficiais ativos e em torno de 70% dos inativos, né? Ela tem uma entidade que foi reconhecida recentemente pelo CNJ como a legítima representante dos oficiais de justiça no estado de São Paulo. Isso nos deu uma honra muito grande e responsabilidade, né? Porque representar uma categoria, como você bem sabe, traz responsabilidade. E como eu disse para o conselheiro à época, nós estamos preparados para isso. Temos uma diretoria que está preparada para isso, para essa responsabilidade, e temos trabalhado eficientemente, na minha visão, para que os oficiais de justiça sejam cada vez mais valorizados pelo nosso tribunal. Muito bom. Conheço você, conheço a OGESP, conheço o trabalho da OGESP e estamos te convidando para falar sobre o oficial de justiça pela representação que você tem, não só entre os oficiais, viu? Entre os servidores aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tanto que você faz parte de mesa de negociação também do Tribunal de Justiça. O que é ser oficial de justiça? Bom, eu entendo, por muitas vezes falavam assim, ah, não, o oficial de justiça é o longa-manos do juiz. Não entendo dessa forma. Eu entendo que o oficial de justiça é o longa-manos da justiça, que é muito mais do que isso, né? O oficial de justiça é aquele que dá concretude às ordens judiciais. E não é menosprezando, mas nada valeria uma ordem judicial sem que ela possa ter a sua concretude, a sua realização. Então, o oficial de justiça a realiza, né? E eu sempre falo que nós temos que procurar, acima de tudo, mesmo com a ordem judicial, procurar a justiça social, sabe? Não é simplesmente ir lá cumprir uma ordem de despejo, uma ordem de apreensão de menores, não é nada disso. É levar a justiça social, é saber conversar com as pessoas, é ter empatia, né, para as situações que ali nos apresentam no momento, não é estar lá simplesmente levando uma ordem judicial. O oficial de justiça, eu entendo que é um dos cargos, um dos mais importantes dentro do Tribunal de Justiça, porque ele é a justiça na rua, né? Então, ele é aquele que recebe tanto os elogios como as pedradas, né? Mas nós temos que aprender
que se a situação é difícil para nós, oficiais de justiça, no cumprimento da ordem, para aquele que recebe é pior. Então, por isso que eu sempre digo, olha, tenha empatia, converse com a pessoa, esclareça os direitos dela, esclareça onde ela pode procurar a defensoria pública, caso não tenha um advogado, para que possa se defender, né? Não seja mais um, mas seja aquele que faz a diferença no cumprimento da ordem judicial. O trabalho de vocês começa quando? Quando vocês recebem, é, correu o processo no cartório, seja ele civil, seja ele criminal, seja ele de família, vocês recebem um documento para levar, é a representação do juiz, na verdade, né? Para levar ao sujeito que tem que dar satisfação à justiça, é isso? Você tem que imaginar o seguinte: nós recebemos um mandado judicial hoje através de sistemas, né? Tanto do SAGE como o EPROC, e agora tem mais um, que o oficial do justiça também trabalha, que chama SEU, que é um sistema do CNJ a respeito das execuções criminais. Então, hoje nós trabalhamos com três sistemas, né? Não é mais como era antigamente, que nós recebíamos os mandados já impressos, né? Nós temos que pesquisar no fluxo, achando o mandado, nós imprimimos o mandado, preparamos o mandado, às vezes faltam algumas peças, a completamos e saímos a campo a fim de dar ordem, dar cumprimento à ordem judicial, né? Procurando o destinatário daquela ordem judicial, né? Porque, como eu disse antes, né, pode ser um despejo, uma busca e apreensão de menores, né? Pode ser uma busca e apreensão de um veículo por alienação fiduciária, pode ser uma reintegração de posse em razão de venda de imóvel em leilão extrajudicial. Então, tem várias nuances, né? Intimações, citações e assim por diante. E nós temos que ir lá e procurar encontrar o destinatário da ordem judicial. E quando não encontramos, né, por diversas razões, dependendo da situação, nós temos outras providências a serem tomadas. Ou devolvemos o mandado em cartório informando que a pessoa não reside lá, ou se há uma suspeita de ocultação, nós trabalhamos com aquele instituto da hora certa, né? O oficial de justiça procura dar efetividade à ordem judicial, né? Eu vejo hoje, Voz, se me permite, que infelizmente o nosso tribunal, né, com essa falta de profissionais de oficiais de justiça, está muito mais interessado em produtividade do que efetividade, né? E nós, olha, o oficial de justiça procura a efetividade em todo momento ele tem procurado, e às vezes, né, em situações muito difíceis, a gente até tem corrido risco de vida, né? Basta ver as noticiários que existem por aí de agressões a oficiais de justiça e que a OGESP tem trabalhado firmemente, acompanhando os processos, os boletins de ocorrência, para que essas pessoas, que na verdade são criminosos, né, venham ser punidos com o rigor da lei, né? É, de certa forma, eles se sentem enfrentados por vocês, né? No momento Sim, que vocês estão fazendo uma intimação. Tem casos da família também um pouquinho tristes, né? Que o tem oficial de vários. justiça tem que enfrentar, né? Sim, olha, você não. A situação, acho que é das mais difíceis que existe é uma busca e apreensão de menor, né? Porque, queira ou não queira, você está um filho de uma mãe ou de um pai, né? E às vezes ele está em situação de risco, você está levando para uma casa, um abrigo, né? E existem as situações também em que envolve a violência à mulher, que é a Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, que o agressor está ali, né, sempre atento, né, para que em qualquer momento possa vir a realmente agredir a vítima. E o oficial de justiça é aquele que vai retirar o agressor do convívio. E quando não o convive, você tem a ordem de intimação para que ele não se aproxime da vítima. E são situações extremas, muito difíceis, por muitas vezes, porque retirar uma pessoa da sua casa e muitas vezes eles não entendem e falam, não, mas eu não briguei, eu só dei um tapa, ou eu só ofendi moralmente, eu só a xinguei. Não, e essa é uma violência contra a mulher. E nós não podemos aceitar isso de forma alguma, que essa violência perdure. E com a ordem judicial, nós temos que ir lá e retirar a pessoa e alertá-lo, que se ele voltar, ele pode ser preso. E cada vez mais a violência, né, contra a mulher, e vocês acabam salvando, na verdade, algumas mulheres, né, dos casais violentos, né, dos homens violentos. Você, e tem o perigo com vocês também, que você já colocou, né?
você vai intimar uma pessoa que não aceita a intimação e acha que você que é o mandante disso, o culpado de ir lá intimá-lo, né? Você já passou por isso pessoalmente? Sim, tive dois momentos muito difíceis na minha vida, né? Em apreensão de veículo, foi um, e o outro numa vítima do Maria da Penha, né? Isso há cerca de 5 anos atrás, né? Hoje, Gose, como você sabe, nós trabalhamos muito no Congresso Nacional e nós conseguimos aprovar uma lei, que é a 1534/25, em que ela agrava a pena, né, da violência cometida contra o oficial de justiça ou contra seus familiares, tá? Então a gente tem essa garantia, né, de um agravamento da pena, então, mas mesmo assim tem ocorrido. Aqui em Campinas houve uma situação em que eu fui fazer a apreensão do veículo e a pessoa saiu armada, né? Saiu armada e normalmente o oficial de justiça trabalha sozinho. Em caso de apreensão de veículo, sim, vai um representante da instituição financeira e estava acompanhado, mas fiz o pedido de apoio a reforço policial, mas infelizmente, né, nós sabemos também, a estrutura da Polícia Militar está bem sucateada no estado de São Paulo, né? E demora um pouco para o atendimento. E nesse interim, claro, que eu não iria enfrentar o réu, né? E ele fugiu com o veículo. Mas poderia ocorrer ele somente sair lá para fora e dar o tiro, né? Como já ocorreu. Aqui em Hortolândia, nós tivemos um problema sério de agressão a um oficial de justiça, em que a pessoa encontra-se presa em Avaré, em várias outras cidades, Paulo de Faria, Várzea Paulista. Esses são fatos recentes que eu estou te falando. Fora os outros, né, que ocorreram e que nós também temos essa informação, mas que agora não me vem à memória. E no caso de Maria da Penha, ocorre da pessoa, o marido, vamos dizer assim, né, a pessoa que agride o agressor, ele entrou dentro da residência dele, pegou uma faca e falou que ele ia se matar, não sairia da casa, mas se mataria. E depois, com a chamada do reforço policial, veio uma equipe especializada de convencimento e convenceu essa pessoa a sair. Porque também é uma tragédia, né? O que a gente não procura é que ocorra a tragédia. Já existe uma, que é a agressão à mulher, né? E tem bastante situações de agressão de filhos à mãe, de filhos, de netos à avós. Não se resume somente numa relação de casamento, né? Mas a mulher, ela tem que ser cada vez mais protegida, viu? Não há como mudar muito isso. A proteção à mulher tem que ser uma base fundamental em qualquer tipo de governo. Você já colocou que nem sempre vocês têm o auxílio policial, né? Sim, tem a dificuldade, porque, como eu disse, Vai com né? a Nessa, coragem cumprir nós, aquilo que o Estado determina. você imagina agora assim, toda a situação, né, de medida de força, nós já irmos acompanhado da força militar, né, que seria o ideal, né? Essa força militar estaria também sem atender talvez outra ocorrência e talvez não seria necessário, porque a pessoa não tem essa índole de violência. Então, e nós sabemos o sucateamento da polícia militar, isso é claro, né? Então também tem a dificuldade deles, mas a Polícia Militar é uma entidade que merece o nosso respeito, assim como também, José Gosa, a Guarda Municipal, que muitas vezes dão um apoio importantíssimo aos oficiais de justiça, viu? É importantíssimo o trabalho que a Guarda Municipal faz, em razão, né, do sucateamento da Polícia Militar. Não seria ideal que tivesse um apoio policial do próprio Tribunal de Justiça? Não, não existe. Sim. Não. O que a gente imagina sempre é o seguinte: nós sabemos que em vários fóruns, várias unidades aí de capital, nos fóruns regionais, nas sedes de comarcas, existe sempre ali uma, duas viaturas paradas. E essas viaturas não podem ser utilizadas pelos oficiais de justiça para acompanhamento nessas forças. Nós temos que ir até o local e muitas vezes vem a ordem judicial e fala assim: olha, autorizo reforço policial e arrombamento sem necessário. Pô, sabe, é uma situação difícil, porque a reação das pessoas não temos como mensurar, né? Nós não conhecemos as pessoas. Por isso que a associação tem solicitado que essas medidas de força, em especial, elas venham com todas as informações possíveis do agressor.
existe já uma determinação legal para que, quando a mulher faz o boletim de ocorrência, a denúncia lá na delegacia, ela menciona se a pessoa tem arma, se a pessoa já teve passagem. Então, essas informações são muito importantes para nós. Quero deixar claro que o Tribunal de Justiça, em conjunto com a Algesp, no ano passado, começo deste ano, melhor dizendo, nós fizemos um curso sobre cumprimento de mandados de violência doméstica, procurando uniformizar as ações no Estado. Foi um curso com mais de 900 oficiais de justiça inscritos. Foi um sucesso, né? Porque depois começa a replicar para os outros oficiais de justiça, né? E isso para nós é importante. Nós temos trabalhado muito nisso, em qualificar os oficiais de justiça para os cumprimentos das ordens judiciais, o que antes não existia. Antes, nós entrávamos no fórum, a pessoa chegava para você, o escrivão, o escrevente, chegava para você e falava: "Ó, isso aqui é um mandado judicial, vai lá e cumpre." Aí ele falou: "Mas e aí, cumpre como?" Né? Hoje a associação tem tomado esse cuidado de, junto com o Tribunal de Justiça, promover cursos, né, para que possam vir qualificar o oficial de justiça a levar o seu melhor trabalho no cumprimento da ordem judicial. Vocês trabalham muito com a corregedoria, com o corregedor geral, né, da Justiça. Eu sei que vocês têm uma discussão bem aberta e bem clara com eles. Como é que funciona? Sim. É, eu posso falar que desde quando nós assumimos, nós tomamos uma postura de defesa da categoria, mas também de respeito às normas da corregedoria, né? Respeitar o posicionamento, respeitar as posições da corregedoria, e isso foi avançando aos poucos, né? No mandato anterior, nós estivemos lá com o juiz auxiliar da Corregedoria, doutor Renato de Preto, né, que nos possibilitou levar a ele bastantes sugestões de como nós entenderíamos que as ações deveriam ser tomadas, como as normas deveriam ser, porque as normas, por mais que a gente queira que elas sejam objetivas, ainda muitas são subjetivas, né? A Constituição é subjetiva, né, Sim, Rosa? sim. Né? Então, as normas também ainda têm muito de ser subjetiva, mas nós conseguimos que muitas informações ali fossem objetivas, para evitar que os oficiais de justiça venham cair em equívocos, né? Porque ocorre, é uma situação normal na vida nossa. E isso foi avançando, avançando. Hoje nós estamos com a doutora Silvia, corregedora, nós já tivemos uma reunião com ela, a doutora Fabiana. A doutora Fabiana também nos possibilitou, como na administração anterior da corregedoria, termos uma reunião a cada mês com ela. Estamos trabalhando com ela o cumprimento de resoluções do CNJ, nós estamos trabalhando com ela também, e também a administração do tribunal, um programa de proteção à mulher inspirado no Tribunal de Justiça de Pernambuco, em especial na cidade de Caruaru, para que a nossa ação de retirada do agressor seja mais rápida e mais eficiente. Então, a Corregedoria, sim, tem nos recebido, e como eu disse, e sempre falo para eles, nós estamos levando sugestões, nós não queremos decidir, mas queremos ter a oportunidade de sugerir como nós entendemos que as normas devem ser, porque somos nós, oficiais de justiça, que trabalhamos no dia a dia, né, com ela. Nada como uma boa conversa, né? Sim, sem É, dúvida. afasta conflitos desnecessários, né? Mas Sim. como você disse que quando começou vocês pegavam no cartório o mandato e ia cumprir. Agora tem várias mudanças tentando melhorar isto, né? Vindo do CNJ, por exemplo, né? Você falou aqui até do EPROC, né? Que é uma coisa que assustou um pouco os servidores aqui no estado de São Paulo no Uhum. geral. Como é que você vê o avançar dessas propostas? Tem melhorado o desempenho do trabalho? Olha, eu sempre falo, quem eu falei para você, eu acho que no início, eu falei que o tribunal tem que deixar de procurar a produtividade para procurar a efetividade. O EPROC, sem dúvida nenhuma, vai dar uma produtividade maior ao Tribunal de Justiça. Mas se isso vai levar à efetividade, nós vamos ver ainda. Porque não adianta nada, Boss, eu ter uma Ferrari e não ter motorista para ela, né? Nós temos hoje, em cargos vagos para oficial de justiça no Tribunal de Justiça, 5.000 cargos vagos. Nós temos 3.800 na ativa e 5.000 cargos vagos. Nós temos mais cargos vagos do que oficiais de justiça trabalhando. Mesmo com a conquista de um concurso recentemente do interior do estado, que expirou, nós tivemos uma nomeação de um número, se não o suficiente, superou aquele do edital, né?
em que algumas comarcas que não tinha nem oficial de justiça, tinha comarca que não tinha nenhum oficial, que outro oficial de outra comarca tinha que acumular. Conseguimos nomeações para essas comarcas, em outras também que só tinha um oficial. E da capital, o concurso está em vigência, que eu espero que também venha nomear. Por isso que eu digo, não adianta eu ter um sistema bom, o EPROC não é um sistema ruim, é bom, muito melhor que o SAG, mas se eu não tiver mão de obra. Hoje, Gozi, é muito comum um oficial de justiça ter 300 mandados na mão para cumprir. Aí você não cumpre dentro do prazo normativo e vem ó, o magistrado, também cumprindo com o seu dever, fazer um processo administrativo contra o oficial de justiça. Isso é ilógico. O Estado não me dá condições de cumprir. Por que que eu vou ser responsabilizado? O responsável é o Estado. Eu falo sempre que aquele oficial de justiça que cumpre 300, 400, 500 mandados por mês, tem que dar uma medalha para esse cara. Dar uma medalha para esse cara e um conselho. Olhe, cuide mais da sua saúde, da sua família, porque para cumprir esse número de mandados, esta pessoa, este oficial de justiça, deixa de cuidar da sua saúde, deixa de estar com a sua família, né? Então, olha, tem sido causa de adoecimento da categoria. Tem sido causa de adoecimento. Acho realmente que os sistemas estão aí, não vai retroceder, né? Nós não vamos trabalhar como trabalhávamos antigamente, sem dúvida. O número de processos é muito maior, você sabe. A partir da Constituição de 88, abriu-se as portas, graças a Deus, à população, para que ela pudesse Democracia. pleitear, claro, pudesse pleitear os seus direitos, mas nós precisamos ter instituições fortes e preparadas para isso. É isso que eu prego, que nós precisamos ter mão de obra qualificada para trabalhar com esses sistemas e um número de mão de obra suficiente para que a sociedade receba a justiça no tempo certo, né? Porque a gente fala assim, justiça que tarda deixa de ser justiça. Nós sabemos disso. Você preside uma federação, a FOGEBRA, que pega oficiais de todo o Brasil, né? Como trabalham cada um dos estados? Eu tive a oportunidade, e foi maravilhosa, de um grande encontro que vocês fizeram aqui em São Paulo. Vi novidades maravilhosas no trabalho dos oficiais de justiça. Como é que se dá no país? É. Eu sou o vice-presidente da FOGEBRA, né? É uma entidade que nós temos nos nossos filiados em torno de 35 mil oficiais de justiça, de Roraima, Amapá, Pará, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, diversos estados, né? E estados importantes. Cada estado tem um avanço, uma forma de trabalhar pela sua especificidade, né? Nós sabemos de estados que trabalham, por exemplo, até 1 hora da tarde, que eu falo fecha. A 1 hora da tarde, com atendimento à tarde, que é diferente de nós aqui de São Paulo. Mas, em geral, carregam dentro de si também essa grande dificuldade de mão de obra. Em geral, é isso. Falta mão de obra, falta oficial de justiça para dar concretude à ordem judicial. Existem avanços importantíssimos em alguns estados, eu posso citar Alagoas. Alagoas, nós temos um oficial de justiça, que é o Gustavo, que é o responsável pela central de mandados da comarca da capital. Esse oficial de justiça, dentro da central de mandados, ele consegue sentir o que os oficiais de justiça estão precisando. E ele tem lá assento na Corregedoria de Alagoas, que é um avanço, né? Nós temos, por exemplo, no Pará, um sistema que chama JEIP, que é um dos oficiais de justiça lá, em que eles saem para cumprimento de ordens judiciais e ficam mais de uma semana fora, né? E com um sistema de georreferência, precisa ver coisa magnífica. Em Roraima, Amazonas, nós temos amigos oficiais que saem para cumprir os mandados naqueles rios enormes que tem naquela região, né? E demoram para também retornar à sua casa. Então, temos vários tipos de Mato Grosso do Sul, é uma outra especificidade também. E nós agora aprendemos que além daquele encontro que nós fizemos aqui, Encontro Nacional dos Oficiais de Justiça, que este ano vai ser em Belo Horizonte, em setembro, nós fazemos reuniões de lideranças por região, Norte e Nordeste, né? Região Sul, Centro-Oeste, Sudeste, para que as lideranças discutam as boas práticas e conquistas que tem dentro do seu Tribunal de Justiça, para que elas possam ser replicadas, né? Então você vai, ouve nesses grupos pequenos,
você depois compartilha no encontro nacional, nos grupos grandes, e aproveita as melhores boas práticas, as melhores conquistas, para fazer o pleito dentro do Tribunal de Justiça respectivo. É bem profissional, né? Com Sim. certeza você. E a questões salariais? Diverge bastante, diverge bastante. O estado de São Paulo hoje é um dos estados que menos paga aos servidores do Tribunal de Justiça, você sabe bem disso, está dentro de uma federação também, né? E da Pública Central do Servidor, que tão bem preside. E o Estado de São Paulo sofre com isso, né? Nós temos os melhores salários fora do Estado de São Paulo. Fora isso, nós temos planos de cargos muito melhores que o nosso. Planos de cargos que, durante a progressão na carreira, vai de 60% a 70%, e aqui nós temos uma progressão de 32%. Se você olhar, o Pará, por exemplo, paga de auxílio alimentação lá R$ 3.500, Walter. Enquanto aqui nós estamos discutindo a possibilidade de um pagamento mensal ainda. E lá eles pagam mensal. Pagam nas Pois é, férias, pagam no recesso, pagam tudo. pois é. Então, por muitas vezes nós conversamos e falamos assim, mas não dá para comparar São Paulo com o Pará. Porque lá tem menos pessoas, sim, mas a arrecadação que tá aqui também é maior. Então a gente sabe que realmente nos outros estados a remuneração do oficial de justiça é muito maior. Nós estamos em 18º lugar, mais ou menos, dentro do universo do Brasil, em termos de remuneração. Nós vamos ter outros programas que a gente vai falar sobre isso tudo, não só com oficiais, com outras categorias também do Judiciário do Brasil e de São Paulo. Qual é a sua mensagem aos seus associados, aos oficiais de justiça da Algesp? Bom, eu quero me dirigir a você, oficial de justiça de São Paulo, para que realmente venham a nos auxiliar para que o trabalho seja realizado da melhor forma junto com a presidência e com a Corregedoria do Tribunal de Justiça. Nós sabemos que há muito a ser feito, né? A Algesp tem trabalhado, tem trazido benefícios para os oficiais de justiça dentro da sua limitação. E nós temos certeza que há muitos oficiais de justiça que podem auxiliar a sucessão. Queremos também convidar a todos para que se associem à Algesp. É de suma importância uma associação forte. É de suma importância que nós possamos ouvir mais pessoas e ali colher as informações que nós entendemos que seja necessário levar, tá? E, caso necessário, não se façam de rogado. Podem entrar em contato com a Algesp, lá tem meu telefone celular, que eu deixo disponibilizado para todos os oficiais de justiça, porque nós entendemos que o papel nosso de líderes de categoria é o olhar para o servidor, é olhar para o oficial de justiça e ser responsável por isso. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que conversa com você, cidadão, com você, servidor público, sobre cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.